Oi, tudo bem? Aí, vamos conversar um pouquinho sobre ranço? Será que o ranço, quando você pega ranço de alguém, é um caminho sem volta? Eu aqui, Bispa Fernanda Hernandes, pela programação da Rede Gospel de televisão e nas nossas redes sociais, sempre trago um conteúdo para a gente conversar e pensar um pouco sobre essas questões da nossa vida e da nossa espiritualidade. E aí, já ouviu aquela frase, eu tenho ranço de fulana? Ou aquela ali me dá um ranço? E você? Já pegou ranço de alguém? Olha, eu vou dizer que eu já peguei ranço de algumas pessoas e não é nada fácil se livrar deles, viu? Ranço é essa expressão que a gente usa no português para descrever esses sentimentos de aversão, repúdio ou até um desprezo que você desenvolve por alguma coisa ou até mesmo por uma pessoa, que seria completamente abominável, né? Mas parece que tudo naquela pessoa te irrita. Só de ouvir a voz dela, seus olhinhos já começam a revirar. Bom, alguns comportamentos ou algum comportamento dessa pessoa que ela teve com você e para você é classificado como irritante, como inadmissível ou até como insuportável. Às vezes também essa pessoa já te fez muito mal ou é alguém que você considerava muito e se decepcionou. Mas, por outro lado, tem gente também que pega ranço por qualquer coisa. E a questão que hoje eu quero conversar com você nesse vídeo é exatamente essa. Dizem que o ranço é um caminho sem volta. E aí, o que você pensa sobre isso? Será? Bom, a ciência já comprovou que é possível mudar nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E é dessa maneira que nós melhoramos as nossas relações que estão contaminadas por esse desafeto. O ideal mesmo é a gente sempre se afastar das pessoas tóxicas, aqueles relacionamentos que não nos fazem bem. Mas nem sempre se afastar dessas pessoas é uma escolha. E você não vai deixar de trabalhar num lugar que você ama, que você gosta, só por causa daquele ranço, daquela pessoa chata que tem no teu trabalho. Ou você não vai mudar de casa porque às vezes alguns dos seus familiares têm alguns comportamentos que são irritantes. Então, o que você vai fazer para ter uma boa convivência com quem te tira do sério? Olha, a primeira dica que eu quero te dar é: identifica a origem desse ranço e não se deixe provocar. Porque, na verdade, às vezes esse ranço é uma característica sua que está refletida no outro e por isso te incomoda demais. E quando você se deixa provocar pelo comportamento do outro, cada vez mais isso vai chegando no limite do insuportável, te levando até daquela famosa tela preta e te levando até atitudes que no segundo seguinte você vai se arrepender completamente por causa dessas decisões impensadas que a irritação, que essa provocação gera dentro de nós. Outro ponto importante, eu quero dividir com vocês aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus dá um conselho, como sempre, muito sábio. Lá em Mateus 7, ele diz assim: como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Olha o que Jesus nos chama, hein? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma boa maneira de se identificar se o problema está no outro ou o problema está em você é prestando atenção nas suas reações e nos comentários também das pessoas que você convive. Às vezes, não é só um problema no outro ou só em você. Às vezes, os dois têm ranço um do outro. Você tem ranço da pessoa e o ranço é recíproco. Então, tome cuidado para você não transformar essas diferenças em defeitos, querendo desabonar o caráter da outra pessoa por causa de diferenças que vocês cultivam. Isso vale para todos os nossos relacionamentos, principalmente para o casamento.
É por isso que eu quis conversar com vocês sobre isso num outro vídeo, onde eu vou falar mais detalhadamente sobre essas diferenças dentro da aliança do casamento. Algo importante que você precisa fazer é mudar o seu foco. Sabe quando você tem um filho pequeno, ou quando você era pequeno e você caía, logo a tua mãe vinha e assoprava um machucado? Quem já passou por isso? Se você for pensar, não é a melhor decisão, porque nossa boca é cheia de bactérias e quando você assopra, tá indo lá aquele monte de bactéria para o machucado que já está exposto. Mas isso é uma técnica que as nossas mães usavam conosco para que a gente tirasse a atenção da dor e ficasse focado naquele sopro que parecia que assoprava para longe tudo aquilo que estava nos machucando. Que é isso, mudou o foco da dor. E assim também a gente pode usar, não só com os nossos filhos, mas consigo próprio. Ao invés de você ficar prestando tanta atenção, porque tudo que a gente foca aumenta, no comportamento, no que faz, no que deixou de fazer, para onde foi, o que comprou, o que deixou de fazer, isso vai só cultivar ainda mais essa tua crítica e irritação com essa pessoa. Muda o foco. Comece a desenvolver empatia. Olha, eu tive uma experiência essa semana ainda muito interessante, de duas pessoas que um tinha ranço do outro. E eu, como sempre, gosto muito de cultivar bons relacionamentos. Tive a oportunidade de estar com uma pessoa isoladamente alguns dias antes e contei um pouco da história da pessoa número 2, do qual ela tinha ranço. Ela ficou com os olhos cheios d'água. E ela falou, eu não imaginava que a história dele era essa. Poxa, estou me sentindo mal de todas as vezes que eu poderia ter beneficiado ele, mas eu não quis. Aí já estava uma terra preparada para reconciliação. E aí, depois de uns 3 dias, tive a oportunidade de conversar com ele. Olha, essa pessoa tem alguns talentos e você tem outros atributos. Por que você não cede um pouco do teu dom para essa pessoa? E assim ela vai poder desenvolver com você uma parceria dentro daquilo que ela é forte, você não, e você dividindo a sua força com a fraqueza dela. E aí, enquanto eu estava conversando com isso, essa pessoa apareceu no meio da conversa, aquelas cristoincidências. E aí eu falei, olha que ótima oportunidade, olha, fulano vai fazer isso por você. Ela ficou surpresa e ele falou, sim, vou fazer sim. E aí, com certeza, aquilo que era um ranço virou e vai nascer, eu tenho certeza, uma amizade. E é assim que a gente consegue colocar em prática um princípio espiritual muito importante que conduz os meus dias e que eu quero deixar hoje aqui para você. Romanos 12, 21 diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que lição maravilhosa! Quando você entende o mecanismo do outro, quando você entende o contexto do outro, você desenvolve empatia e você percebe que você pode sim ser melhor. Se você percebeu que outras pessoas estão te incomodando, procure algum caminho, uma estratégia para que ela tenha a oportunidade de saber que precisa sim mudar e se corrigir. Todos nós temos um ponto cego. Todos nós temos atitudes que irritam e muitas vezes nós não percebemos. Mas uma coisa é certa, nem tudo o que nós fazemos de errado é intencional. E se for intencional, você não está acusando o golpe, o que é uma grande lição de grandeza. Por isso, perdoe. Eu acredito que o ranço é ali um primo muito próximo do rancor. Inclusive, o que difere a palavra, uma palavra da outra, são poucos detalhes. E a raiz de amargura, ela pode destruir dentro de você os teus melhores sentimentos. Então, faz um favor para você mesmo e para aqueles com quem você convive. Não permita que essas irritações te transformem numa pessoa intolerante, ranzinza, crítica,
chata de uma convivência tão difícil, tornando a vida, que é o grande dom, tão mais pesada do que ela poderia ser. E como talvez você que está preso a esse mau humor pode pensar, como que eu posso fazer isso? É mais fácil do que você imagina. Você pode praticar alguns dos ensinamentos de Jesus. E o mais poderoso deles é um perdão. Em Mateus 18, 21, Jesus disse assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que desafio da vida cristã, né? Mas é um caminho de paz. O perdão é um caminho de paz. Aliás, eu gosto muito de uma frase da minha mãe, Bispa Sônia, que ela diz: amor começa com P de perdão. E é verdade. O amor ao próximo, ele começa com um P de perdão. Por isso, coloque Deus em todas as situações, orando, quebrando as barreiras interiores que você criou, para que o mal que aquela pessoa está praticando não seja mais o fruto das suas provocações. E por que eu estou te falando isso? Porque, como eu falei aqui para vocês, existem pessoas que nos irritam sem perceber. Existem pessoas que, infelizmente, têm prazer em fazer mal ao outro e fazer com que o outro se sinta mal. Não é você que vai cair nessa cilada. E olha, para que essa pessoa encontre um caminho, ore para que ela encontre também a salvação dela em Jesus Cristo. Isso, inclusive, é um princípio espiritual que também Jesus nos ensinou. Em Mateus 5, ele falou: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A oração tem o poder de mover os céus e a terra e de reverter situações. Até porque, pode ter certeza, que você só está perdendo quando você cultiva inimigos. E às vezes, por causa dos teus pontos de irritações, e às vezes até uma característica da tua criança mimada que está aí vivo dentro de você, que se eu não gosto, se eu não quero, você acaba comprando brigas e despertando inimigos que você não precisava ter. Pessoas que se dispõem a dedicar esforço e tempo de vida para te prejudicar por causa desse tipo de comportamento. Então, vamos buscar o caminho da paz e da reconciliação, porque isso não é só um caminho de sabedoria, um caminho que agrada a Deus, mas também um caminho de inteligência, onde você vai ocupar o seu verdadeiro lugar em todas essas relações. O lugar daquele que é filho de Deus, que vence o mal com o seu bem e que tem o poder, através do Espírito Santo, de vencer o mundo. Deus não faz nada por acaso. Às vezes, Deus está nos provando, nos permitindo conviver com algumas pessoas mais difíceis por alguns motivos. E um deles é que essas pessoas aprendam a ser melhores com o seu testemunho de fé. Eu, Bispa Fê, vou ficando por aqui. Espero ter te abençoado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Para você que nos acompanha, qualquer momento eu estou de volta aqui na Rádio Gospel FM ou na Rede Gospel de televisão com a nossa melhor notícia do dia. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha com alguém esse conteúdo que te abençoou. E você que me acompanha pela rádio, pela TV e quiser assistir de novo esse vídeo, você pode acessar Fernanda Hernandes Oficial no YouTube e acompanhar todo esse conteúdo no meu canal. Para vocês eu deixo aquele beijo. Fique na paz.